qualquer ângulo que você tirar uma foto, sai bonito, porque é lindo o nosso sítio histórico. Muito bem. A minha pergunta é para Marcos também agora, Marcos. Ele vai ter a oportunidade. Deixa eu te dizer um negócio. Antônio Carlos Magalhães vendeu muito bem a Bahia, não é, meu querido Antônio Júnior? O que é que está faltando? O que é que está faltando para os gestores acertar na veia dessa grande chaminé sem fumaça, desse grande desenvolvimento que é o turismo potencial que temos para desenvolver e que ainda os gestores não acertaram na veia? O que é que está faltando, na sua visão, como diretor do trade turístico do Litoral Norte? Bom, o que faltava, pelo menos aos que passaram, era um conhecimento amplo, né, do turismo. E aí a importância de que, com esse conhecimento, ia vender a sua cidade para fora, né? Os prefeitos que nós tivemos aqui, eles sempre trabalharam para dentro da cidade, né? Voltado com as questões ali sociais, né? Algumas questões ali de infraestrutura, algumas com bastante deficiência, mas nunca se preocuparam em vender a região. A gente não tem, por exemplo, se você fizer aqui um recorte histórico do Litoral Sul, na década de 90 nós tivemos Luciano do Vale, que foi um cara que divulgou o Litoral Sul para o Brasil todo, criou esse desejo. Tinha o goleiro Leão também, que era outra pessoa que fazia tudo isso. A gente não tem essa pessoa. Eu até tentei brincar, falar com o Gil do Vigor, né? Eu ainda falei com ele, rapaz, vou fazer Gil do Vigor, ser o garoto propaganda aqui do Litoral Norte. É uma pessoa maravilhosa. E eu estou tentando conseguir uma pessoa que seja realmente uma pessoa que tenha uma representação nacional para poder trazer. Só que tem um detalhe. Hoje a gente pode vender a ideia do Litoral Norte como um destino turístico, porque é muito bonito. Mas a gente não tem hoje a infraestrutura. Então, assim, para receber. Então a nossa preocupação hoje enquanto trade é não queimar a região na largada. Então a gente precisa terminar essa parte de infraestrutura que a gente está conseguindo fazer, está melhorando, certo? Tá andando, e chegar à parte hoteleira. Nós temos aí projetos de resort que estão para chegar para a região, certo? Pousadas de charme, tudo isso está sendo planejado. Então, Moisés estava falando aqui, se o turista ele vai numa região, ele não passa o dia, ele não é turista. Então a gente quer um turista que ele venha para passar aqui pelo menos 3 dias. E aí se cria rotas. Por exemplo, o turista ele está no Litoral Sul, mas ele vem passar um dia aonde? Em Olinda. Ele passa o dia e volta de novo para comer lá, para jantar lá no Litoral Sul. Então o que é que a gente quer? A gente quer trazer esse turista para que um dia ele possa estar em Olinda, para que no outro dia ele possa ir nas piscinas naturais, sabe, de Paulista, ou no parque aquático, ele possa depois ele estar indo, no outro dia ele está em Itamaracá. A gente quer criar roteiros de turismo que o turista ele tenha mais opções. E transformar, veja, não é o turismo de Igaraçu, não é o turismo de Paulista, não é o turismo de Goiânia, não é o turismo da ilha de Itamaracá, é o turismo do Litoral Norte. A gente, enquanto gestor que pensar, tem que pensar em vender o destino turístico do Litoral Norte. Vamos acabar com essa ideia de que eu vou vender só uma cidade, porque não funciona. Quando a gente fala hoje que a gente vai para Porto de Galinhas, eu estou trazendo essa referência para que as pessoas possam ter um entendimento melhor. Quando eu trago, eu vou para Porto de Galinhas, mas Porto de Galinhas o cara está em Serrambi, o cara está em Carneiros, porque é como se fosse o Litoral Sul, entendeu? Então eu vou para Porto de Galinhas, nem fico em Porto de Galinhas muitas vezes, na maioria das vezes. Eu sou apaixonadinha por Itamaracá. Um verdadeiro descaso. Aí veja, Luciano do Vale, né, vendeu o peixe de quê? Porto de Galinhas. Morava em São Paulo. Aí cheguei numa agência, olha, no Nordeste, Porto de Galinhas. Mas não constava lá a ilha de Itamaracá. Você tá entendendo? Aí você é de Pernambuco, aí você não... Aí eu venho porque eu conheço Pernambuco e sei qual é a melhor praia. Aí é de Itamaracá. Aí tem a nossa prainha, que é Mangue Seco, uma maravilha. Verinha, e aí eu tenho uma observação a fazer.
Da mesma forma que tivemos dificuldade com os nossos gestores municipais aqui do Litoral Norte, as gestões governamentais, elas pouco se importavam com o desenvolvimento do Litoral Norte. Por quê? Nós fomos muito fortes na década de 80, 90 no turismo, mas passou essa fase, todos os investimentos foram para lá. Então, o governo do estado, ele, como eu falei, tinha o trade lá, certo? O trade muito bem articulado com pessoas que tinham influência dentro do governo, né? Dentro da Impetur, dentro da Secretaria de Turismo. Então, logicamente, eu tenho negócios lá, essas pessoas levavam o investimento para o Litoral Sul. Hoje, com o governo atual de Raquel Lira, e hoje a gente tem um secretário que esse cara está dando show espetacular, Paulo Neri. Secretário estadual, não é isso? Secretário estadual de turismo, Paulo Neri, está dando um show, certo, de gestão, trazendo muitos olhares, tá, para a região norte aqui. Nós do trade, nós já tivemos um almoço com ele, nós fizemos o almoço aqui em Garaçu, inclusive, lá no Catamarã Praia, do nosso amigo Mauro, e a gente apresentou algumas demandas. Ele disse, olha, me deu um norte para eu já trazer de imediato, e a gente pediu assim, olha, vamos ver a questão do peixe-boi. Sim. Não passou um mês, ele já trouxe o superintendente do ICMBio para a gente fazer a abertura lá de licitação. Então, assim, hoje o governo do estado está trabalhando para o desenvolvimento do turismo dessa região, certo? E aí temos a felicidade hoje de que praticamente todos os prefeitos que foram eleitos do Litoral Norte, eles estão alinhados com o governo. Então todos vão ser beneficiados. Agora precisa trabalhar, precisa ter planejamento, precisa ter desenvolvimento, porque está tudo dando certo. Interessante. Antônio, você acredita que sempre foi um desejo de todos os gestores, não é, a retirada do presídio de Itamaracá? Você acredita que melhoraria significativamente? Olha, eu tenho certeza absoluta de que melhoraria muito, porque aquele presídio lá, ele trouxe alguns problemas para a ilha, tá? Primeiro na questão do ambiental, tá? Porque hoje, eu vou falar uma coisa que é muito triste, mas todos os dejetos do presídio são jogados no rio, no canal de Santa Cruz. Você imagina um estuário como é o canal de Santa Cruz, certo? Com projetos lá que tem, sabe? E todos os dejetos são para lá. O peixe-boi, para lhe falar, o peixe-boi, lá em Itamaracá, são 11 peixe-boi. Todos os dejetos que são lançados da água, a água quando volta para o mar, ela volta mais limpa do que entrou, porque tem tratamento. O presídio, que tem 5 mil presos lá, não tem. E aí o presídio trouxe outros problemas também, porque as famílias dos presos, para não ficar indo e vindo pela distância e tudo mais, começou a se alojar perto ali. Então hoje a gente tem muitos problemas de invasão na ilha de Itamaracá, e aí precisa agora ter força do gestor para poder dar uma solução a isso. Vai precisar do apoio do governo do estado, entendeu? Eu sei que existem vários projetos ali para aquele presídio e tudo mais, e não é fácil você alocar mais 5 mil pessoas para outro local, construir um presídio, mas precisa ser dada uma solução. Eu tenho certeza que no coração os prefeitos que passaram queriam fazer isso, mas não adianta só ter vontade, você tem que ter a determinação, você tem que ter ação para poder fazer as coisas acontecerem. Turismo é ação, turismo não acontece com inércia. Entendeu? A gente precisa entender que se a gente não tem pessoas qualificadas para estar desenvolvendo turismo, a gente vai falar coisas muito bonitas, a nossa região é muito bonita, porque a gente tem história, porque a gente tem isso, tem aquilo, e não acontece. Lá em São Paulo tem uma cidade chamada Olímpia, que só tinha uma água brotando lá, era no meio do canavial, e hoje é um dos maiores destinos turísticos que tem em São Paulo. Então, por quê? Porque tem ação. Então a gente tem todo esse patrimônio, mas a gente não tem o desenvolvimento, porque não tem a questão profissional que está lutando por isso. E falando sobre gente qualificada, Suelen, eu queria ouvir de você qual a importância de um planejamento turístico para uma cidade, tendo em vista que o que o Antônio colocou é muito pertinente, né? Que o trade ele é um aglomerado de empresários, não é o poder público que está fazendo isso, mas é para o poder público, tanto aqui quanto em qualquer outra município. Qual a importância do planejamento turístico, Suelen?
A gente precisa entender que o turismo ele vai estar ali de frente, utilizando, né, os recursos naturais, recursos históricos. Então a gente precisa entender que aquela localidade, aquele espaço turístico, ele tem uma capacidade de carga. Então a gente precisa entender a capacidade de carga do local, a gente precisa criar todo um plano de marketing, é realmente um planejamento, a gente entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes, aquilo que eu posso usufruir daquele espaço ali, os meus concorrentes, que a gente também faz essa visualização, seja em pequenas empresas, seja em grandes cidades, a gente também faz essa visualização para a gente entender o que realmente aquele espaço dali ele precisa e até onde a gente pode ir. Legal. Porque muitas vezes a gente acaba, né, situações em que acaba se colocando o turismo sem ter uma estruturação, seja hoteleira, seja de guias formados, de pessoas formadas para receberem, de uma capacitação na própria comunidade, porque é importante ter a inclusão da comunidade dentro do turismo, que é um dos segmentos, né, que é o turismo de base comunitária, que é essa implementação da comunidade para o município não crescer sozinho, mas a população também crescer junto. Então tudo isso é uma mesclar, é a gente entender que se não tiver tudo isso, acaba acontecendo o turismo de massa. E o que é esse turismo de massa, né, para o pessoal entender? Esse turismo de massa é quando vem uma carga muito maior de pessoas para a cidade e acaba se perdendo a identidade do local. As pessoas elas acabam perdendo a sua essência para atender aquilo que o turista quer. Então se faz aquilo que o turista quer e também a degradação ambiental, degradação dos centros históricos. Então tudo isso é a consequência de um turismo mal estruturado. Muito bom. Depois eu queria ouvir você sobre alguém de Goiânia, o que é que pensa sobre Igaraçu? Eu quero mandar um bom dia muito especial para a secretária executiva de turismo, Ana Alves, que está ouvindo o programa. Suelen, o historiador Marco Aurélio tem uma pergunta para você. Suelen, eu me lembro que no nos governos anteriores do PSD, havia um projeto que era, eu acho que era a Rota das Igrejas, certo? E também tinha outro que era a Rota dos Engenhos. Eu me lembro que eu me lembro, sim. Certo? E Goiânia era o foco dessa rota, principalmente a Rota das Igrejas. Como é que ficou isso? Tem alguma notícia disso? Não, atualmente não tem. Já tiveram algumas movimentações, mas de forma muito particular em questão dessa Rota das Igrejas. Dentro da Igreja Católica teve 2 eventos que foi trazer, né, as próprias pessoas da igreja para conhecerem as rotas ali, um pouco sobre as igrejas, né, sobre ali o altar, porque tudo isso tem especificações. E aí, mas hoje a gente não tem nenhum projeto, até onde se sabe, que está em andamento sobre essas rotas. Mas espero que nessa gestão que virá se tenha uma visão sobre isso e se retome, porque é muito importante. E falta muito isso. Falta retomada, falta essa ação. Porque, como ele falou, o turismo é ação, o turismo é comprometimento e o turismo, ele é essa capacitação. Porque a gente hoje em Goiânia, se a gente tivesse uma quantidade de guias turísticos, a gente conseguiria montar ali uma rota para fazer suprir, né, essa necessidade dessas igrejas e também dos engenhos. Estou vendo aqui a futura secretária de turismo de Goiânia. Ô, Suelen, o que você sabe sobre Igaraçu? Você conhece alguma coisa lá de Goiânia? Você é de Goiânia, né? Sou de Goiânia. Um olhar de uma turismóloga muito bem instruída sobre Igaraçu e paulista também aqui, de forma geral. O que você sabe sobre Igaraçu? Igaraçu, eu já cheguei a morar aqui em Igaraçu durante 6 anos, eu era muito nova, então não consegui usufruir assim, nem tenho muitas lembranças. Mas Igaraçu, ela tem muito potencial, assim como o Paulista. A gente vê, né, é uma área ali de litoral, a gente vê que são cidades históricas com um grande peso dentro do nosso estado de Pernambuco. E a gente vê que quando a gente tem pessoas que conhecem o turismo, que conhecem essa história, elas querem ver isso crescer, querem levar para outras pessoas. Então, pelo que vocês têm falado e pelo pouco que eu conheço, são cidades históricas muito bonitas e que merecem e devem ser valorizadas. Excelente. Tem um olhar diferenciado. Ô Antônio Júnior, sabe o que eu fico triste? Sabe? Porque cada governo que entra tem um projeto.
Começa do zero. Começa, né? É como se o que foi feito no mandato anterior não vale para o meu. Eu quero dar a minha marca, o meu nome, quero fazer. Aí veja, estamos há 2 anos do final do governo Raquel Lira, não é? Na sua visão, vai dar tempo ainda emplacar, né, após tantas reuniões, essa questão do litoral norte neste governo Raquel Lira? Você acredita, com 2 anos? Verinha, você falou uma coisa importante. Essa cultura que a gente tem, não sei se é em todo o Brasil, mas pelo menos aqui na nossa região, de não dar continuidade ao que está dando certo, a projetos, a propostas. Isso é um erro absurdo, porque todas as vezes que um gestor ele para um projeto que estava em andamento, porque um projeto ele tem a parte de estudo, né, de levantamento, depois tem a parte de licitação, né, licenças, e isso tudo, para você fazer um projeto, ele está pronto para ser implantado, leva 2, 3 anos, certo? Para fazer toda a parte de estudos. E aí quando é na implantação, normalmente é quando o gestor ele está tentando a reeleição, ou ele está terminando o mandato dele, certo? E aí o gestor seguinte, ele pega, não, esse projeto era de fulano, não vou dar continuidade, vou fazer tudo de novo. Isso é de uma mesquinharia, pequenez absurda, porque quem perde somos nós, e estamos perdendo. Então, você está correta nessa sua observação. A gente precisa ter pessoas que vejam o que é bom. Eita, isso aqui eu vou dar continuidade. Indiferente do que, porque o dinheiro foi da população que pagou por aqueles projetos. Então não é do prefeito A ou B, então é dar continuidade, certo? Com relação ao governo de Raquel Lira, veja, não dá para reclamar na parte do turismo do governo dela. Primeiro ano, ela trabalhou, né, para ajeitar realmente a casa, porque ela veio de uma estrutura que já estava montada há muito tempo e tudo mais, então realmente ali a gente pode dizer assim que passou um ano só arrumando a casa, mas ela procurou colocar as pessoas corretas. Na primeira etapa, né, o secretário de turismo era um cargo político, tá? Mas porque precisava ser, e hoje a gente tem um cargo, uma pessoa completamente técnica na Secretaria de Turismo, que está fazendo realmente um desenvolvimento muito grande, conversando com todas as áreas. Ele está conversando com o interior, ele conversa com o litoral norte, ele conversa com o litoral sul, certo? Essa semana ele estava conversando com o pessoal do Sebrae para trazer mais investimento, pesquisa, recurso, sabe? Então, pode ter certeza que a gente está avançando muito. Eu acredito, eu estou confiando bastante que vai mudar, né? Raquel é uma mulher forte, né? Uma mulher que ela tem muito pulso e ela sabe colocar as pessoas corretas. E os gestores que estão aí não devem perder tempo. Aproveita o momento, porque o momento é oportuno para trazer investimento, para trazer recursos para a região. Então eu acredito sim que a gente vai ter um avanço enorme nos próximos 2 anos. Até porque, velho, veja, só o litoral norte, a gente tem aqui, de Olinda até Goiânia, a gente tem quase 1,5 milhão de votos, certo? Então, ela não vai deixar de trabalhar para o crescimento dessa região, porque isso vai ser um grande projeto que vai trazer votos para ela. Entendeu? Então não tenho a menor dúvida de que a gente vai ser muito beneficiado, né, com os investimentos que vão vir do governo do estado. Eu queria lembrar uma coisa, que quando eu falei aqui que o Trade fez um projeto, um planejamento para o desenvolvimento, e isso é muito importante falar. Sim. Uma das coisas que a gente colocou no plano de governo foi a engorda das praias. Sim. Essa engorda da praia é o quê? A gente sabe que com o avanço do mar, né, tá tendo uma erosão muito grande, né, da costa. Paulista foi bastante atingida, né, tanto é que a gente só tem um trechinho de calçadão, mas a Praia de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Conceição, muito atingida. Olinda praticamente não tem praia, só tem um trechinho ali na praia do Quartel, certo? Itamaracá está tendo um avanço e tudo mais.
E aí o que acontece? Na época que foi feito a engorda lá de Jaboatão, lá de Piedade, Sim. o mesmo projeto de Jaboatão era o mesmo que ia ser feito em Olinda e Paulista. Mas mais uma vez, por uma questão política, na época o prefeito de Jaboatão era bem articulado com o secretário lá e conseguiu fazer com que fizesse lá de Jaboatão, e a região da gente não recebeu o benefício da engorda. Hoje, no projeto que a gente colocou lá, a engorda vai acontecer, né, porque está lá o estudo, para fazer a engorda de Olinda até o Pontal de Maria Farinha, que dá um trecho de 21 quilômetros, né, são 7 quilômetros de orla de Olinda, mais 14 de Paulista. Então, o desenvolvimento, essa engorda, né, vai trazer também melhoria para a região, e as praias, né, da ilha de Itamaracá e Goiânia não tem um projeto ainda. Então, o que é que precisa ser feito? Está lá a proposta, fazer o estudo para a engorda da ilha de Itamaracá e de Goiânia, certo? Aí nós já temos o compromisso do governo do estado para fazer essa engorda. A gente acredita que nos próximo ano a gente já vai ter bastante caminhamento. A gente já teve audiência pública, a gente já teve gente que foi lá para Brasília, já tivemos conversa com os senadores para trazer esse recurso. Então, eu estou certo de que a gente vai conseguir também esse feito. Vai ser um grande feito a gente conseguir fazer engorda, certo, das praias de Olinda, Itamaracá e depois, de Olinda e Paulista, depois de Itamaracá e Goiânia, certo? Isso vai ser um feito absurdo. A gente vai recuperar faixa de praia que a gente não tem. A gente perdeu hoje praticamente 70% da faixa de praia de Paulista. É muito difícil isso para a gente poder ter o turista na praia, porque o turista gosta é o turismo que mais vende, né? É o turismo de sol e mar. Entendeu? Então, eu espero, sabe, Antônio, que você possa dar o seu contributo ao desenvolvimento do turismo da cidade do Paulista, não é? Pelo seu conhecimento, pelo know-how que você tem, que possa realmente desenvolver o turismo de Paulista como de todo e dar sua contribuição para todo o litoral norte. Porque a gente fica profundamente triste quando a gente vê que há um investimento de gestões passadas muito mais direcionada para o litoral sul do que para o litoral norte, esquecendo todo esse arcabouço, essa coisa linda e maravilhosa que é o nosso litoral norte, sabe? É um certo descaso, não é, com gestões passadas, falo a nível de estado. Então, graças a Deus que a nossa governadora Raquel Lira está tendo essa visão de valorização, de pertencimento para todo o nosso litoral norte. Magno. Bom, eu queria ouvir Moisés. Moisés, do seu ponto de vista, como é que deve ser construído um planejamento turístico, não só para a cidade de Igaraçu, como o Antônio falou muito bem, que o turismo tem que ser pensado de uma forma holística, né, integrada. O que é que você pensa sobre isso? Não, eu concordo com o Antônio que tem que ser visto de uma forma integrada, mas assim, eu tenho que vender meu peixe, que a minha cidade é a cidade de Igaraçu. Mas eu entendi a colocação do Antônio. Eu acho que a nossa governadora, como assim ele falou, está fazendo um investimento muito grande em nossa região, principalmente a questão das estradas agora, que é importantíssimo para o turismo, né? Ter estrada. Então a governadora agora fez um programa de estrada, velhinho. Eu estive lá no lançamento, foi uma coisa espetacular, nunca se visto. Inclusive, agora vai ter como é o nome que muita gente tentou fazer, o Arco Metropolitano, e vai começar aqui na cidade de Igaraçu. Eu estava lá. Então imagina, você estava lá também, não foi, Antônio? Então assim, imagina o Arco Metropolitano, o que vai fazer com essa região aqui, gente. Então assim, o litoral norte sai ganhando com isso, porque hoje nós temos uma governadora que tem uma visão diferenciada para o nosso litoral, e eu acho que a cidade de Igaraçu, ela sai ganhando também com isso, não só a cidade de Igaraçu, como Paulista, assim como a maioria dos prefeitos eleitos são da base da governadora. Então assim, eu acho que tudo vai contribuir para o bem. Eu acho que o turismo no litoral norte vai crescer muito. Eu acho que a visão que o Antônio falou aqui é uma visão espetacular. Agora, a cidade de Igaraçu, com o potencial que nós temos aqui, eu acho que a gente hoje temos a casa de campo de Dom Pedro, que foi o Engenho Manjope, né? O Engenho Manjope.
E esse Engenho Manjope, quando o Dom Pedro veio aqui, ele pernoitou no Engenho Manjope, em um dos cômodos do primeiro andar. E o que eu acho interessante é que o Engenho Manjope, na época, ele se destacava porque ele tinha uma roda de metal inglesa que nenhum outro engenho tinha, né? E o que é mais interessante é que, com a expansão das usinas, e os engenhos começaram a perder a produção para a questão do açúcar, e eles começaram a produzir a questão da cachaça, do vinagre, e aqui em Igaraçu foi produzida a primeira cachaça do Brasil, chamada Manjopina. Então isso é muito importante, está na história. E uma das coisas interessantes, Verinha, é que hoje nós temos esse engenho Manjope, tomado pelo IFAM, mas totalmente abandonado, destruído. E eu acho que a gente precisa fazer uma requalificação. Imagine, nós temos isso aí, bem no coração de Cruz de Rebouça. E imagine se a gente pega esse engenho e transforma ele em um parque para a nossa cidade, onde os nossos visitantes, além de conhecer a história, também vai ser beneficiado com toda a amplitude do parque, porque é muito lindo, é muito grande, tem muito verde lá. E a gente poderia, e outra coisa, ainda temos lá a questão da Casa Grande, a igrejinha, né? Temos a questão da parte das senzalas, ali onde ficavam os escravos. Então, gente, é muito bonito o que nós temos aqui na cidade de Igaraçu, Antônio, só um minuto aqui, Antônio. O que vai ser feito é o arco metropolitano ou é o arquinho? São os dois projetos, né? A ideia é fazer o arco metropolitano, que é o projeto maior, certo? O maior é o que passa por aldeia, não é? Isso, esse é o arco metropolitano que vai... Me diga, procede essa informação de que o projeto parou por conta de licenças ambientais? É verdade, porque essa parte do arco, ele passava ali pela estrada de aldeia, né? Pela parte de aldeia. Sim. E ia precisar desmatar uma parte da mata para poder passar a estrada. Então entrou-se com muitos processos e tudo mais e estava aí impedido, né? E mais uma vez, assim, é questão de decisão, de lutar, brigar, explicar, mostrar que isso aí vai trazer um benefício para a sociedade muito maior do que aquele problema ambiental. E naquela questão ali se faz a compensação de floresta, né, de mata em outros lugares. E aí você faz as árvores que são arrancadas, né, para passar a estrada, vai se plantar em outro lugar. Veja, não é uma questão de se... mas vai acabar com a mata. Não vai acabar com a mata. E é uma questão de necessidade, porque, vamos lá, imagina que você está agora, 11h30 da manhã, você está em Olinda e você precisa chegar em Goiânia. Quando você for passar na região ali de Paulista, Abreu e Lima, né? E o engarrafamento que você vai pegar, trava tudo, você desiste. Você desiste, você vai mudar o horário da sua reunião, tudo mais, se não tiver condições de você. Agora imagine um turista que está vindo para essa nossa região para se divertir, ele passar 2, 3 horas no engarrafamento, né? Então o objetivo dessa estrada é passar os caminhões, né, mais pesados por um outro caminho e deixar o acesso livre para os carros menores. E o arquinho, ele vai ser algo que vai desafogar o trânsito aqui na nossa região. Entendeu? Porque a gente precisa fazer um... Ele passa por onde? Vai passar por onde o arquinho? Olha, vai passar por Abreu e Lima, vai cortar uma parte de Igaraçu, entendeu? Mas é um planejamento, certo? Não é feito agora, não foi feito de qualquer jeito. É algo que está sendo muito bem planejado. É necessário, para a nossa região é necessário, porque veja, a gente hoje não tem o transporte. Por exemplo, se eu estou em Paulista, em Maria Farinha, se eu estou no Pontal de Maria Farinha, eu poderia chegar com 20 minutos em Itamaracá. Mas como é que eu poderia fazer isso? Olha, a gente tem uma balsa, né, que faz de Maria Farinha para a Nova Cruz, certo? Tem uma estrada que vai, a estrada do Gavoa, que poderia ir lá do Pontal, dali do Pontal eu chegaria em Itamaracá. Eu não levaria 20 minutos para fazer isso, entendeu? Então é um outro recurso que a gente precisa desenvolver.
né, uma balsa maior, aí tem questões, né? A gente já teve reunião aqui na prefeitura, a prefeita tem total interesse de fazer isso, a ilha de Itamaracá também, os gestores. Então, assim, a gente está tentando fazer com que todo mundo se converse para que a gente possa melhorar. Então, nós precisamos melhorar o deslocamento, né, das pessoas, tanto por uma região, que vai ser essa aí lá do Maria Farinha, Nova Cruz e Itamaracá, como também quem está vindo, porque hoje a maior dificuldade, o maior problema que as pessoas têm é passar muito tempo no engarrafamento. Ninguém quer pegar engarrafamento. Isso atrasa a vida de todo mundo. Então, o arco metropolitano e o arquinho, eles são essenciais. Mas também temos que criar novas rotas, né, para mudar o tipo de deslocamento. Tá? E aí, mas tudo precisa ser feito estudo. Não se faz esses projetos com uma gestão. Isso aí a gente volta ao que estava falando. Isso tem que ter uma continuidade, né? Continuidade. Se a gestão de agora está fazendo os planejamentos, a próxima ela tem que pelo menos dar continuidade. Porque senão o que vai acontecer, a gente vai ficar sempre no mesmo problema de estar atrasando sempre o desenvolvimento da Tem região. muita gente escutando a gente, velho, dizendo assim, que debate de alto nível, viu? Temos aqui um grande conhecedor, viu, Antônio? Falando sobre você aí, grande conhecedor do turismo. Tem gente que está dizendo que, caramba, e esse trade turístico também está vindo para a cidade, vai conversar com... Como é que está sendo esse diálogo com os municípios aqui da região? Igaraçu, Goiânia, como é que está sendo? Então, como eu havia falado, o trade turístico ele é uma associação, né? É uma formação assim por pessoas, empresários do segmento. Nós fizemos questão de colocar pessoas que sejam de cada região, mesmo que fosse um representante. Eu falo aqui, porque de Goiânia a gente tem uma pessoa lá de Goiânia, e nós já fizemos algumas reuniões, mas por conta da distância, né, dificuldade de trânsito e tudo mais, o pessoal sempre tem dificuldades. Nossa última reunião do trade foi em Olinda. Legal. Né, porque a gente está tentando fazer com que todas as cidades participem. Então nós temos no trade representantes da ilha de Itamaracá, nós temos representantes daqui de Igaraçu, nós temos representantes, a maior parte também de Paulista, mas nós já temos representantes de Olinda, certo? De Abreu e Lima, isso na diretoria. E nós temos um grupo do trade que lá todo mundo conversa, fala, conta história, enfim. Quem quiser, né, saber informações do trade, pode seguir o nosso Instagram. É o Trade Maria Farinha, certo? Trade, se escreve Trade Maria Farinha. E então, aí lá, além do poder público, Antônio, os empresários, como Moisés, por exemplo, o empreendimento dele não é necessariamente turístico, mas é voltado à alimentação. Claro. Também pode se aproximar. Com certeza. Olha aí, Moisés, com certeza. Olha, tanto o rapaz que vende picolé... Não, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu já fiquei fã desse cara. Já quer fazer negócio com ele, né, Moisés? Não, gostei. Eu achei lindo assim, a visão que ele tem para a questão do litoral norte. E assim, é importante, eu falei aqui sobre a questão que a gente temos que vender a nossa cidade de Igaraçu, mas eu concordo plenamente que eu acho que ninguém cresce sozinho. Eu acho que o litoral em si... Né? Igaraçu também quer entrar nesse momento do turismo no mundo, né? Não, mas nós já entramos. Mas Igaraçu é uma peça fundamental nesse turismo. Entendeu? Igaraçu hoje ela tem a administração da Coroa do Avião. E a Coroa do Avião eu considero como realmente a joia que a gente tem no litoral norte. É super importante porque é o seguinte, todas as pessoas da região querem ir para a ilhota do avião. Aquilo ali é um paraíso, né? Que vai passar por uma qualificação, né? Minha amiga Ana Alves, que é a secretária executiva, que também ela é presidente da instância de governança, né, Coroa do Avião, e ela conseguiu fazer, né, aprovar o projeto, né, de requalificação da ilhota Coroa do Avião. Então veio um investimento pesado para a Coroa do Avião, que vai transformar a ilhota. E eu lembro de uma experiência, se me permitir, Antônio e Verinha, com a Ana Alves. Sim. Eu tenho um carinho muito grande por ela, além dela ser uma grande profissional. O filho dela foi meu aluno de inglês. E eu lembro que anos atrás, Ana me ligou e disse assim: Magno, nós precisamos fazer a tradução das placas
da prefeitura, aquelas que ficam para inglês, o que a gente faz? Nós fizemos juntos. E eu tive o prazer, Verinha, de ser uma das pessoas que, na verdade, eu que fiz a tradução de português para inglês. E eu vi, Antônio, essa luta que a Ana tem por fazer realmente de Igaraçu um destino turístico ainda com mais qualidade. Você fala com muita propriedade sobre o trabalho dessa moça. Antônio, assim, Olha, só desculpe. Diga. Enquanto presidente do Trade, eu tenho uma sorte danada, porque me facilita muito conhecer os empresários de todos os segmentos. Então eu conheço todos de conversa, sabe, informais, conversas pessoais. Então eu sou felizardo de verdade. Então eu conheço, quando eu falo de alguma coisa, eu falo porque eu conheço a pessoa que está envolvida. Isso para mim é muito... Viu, Antônio? A secretária executiva, Ana Alves, ela passou por aqui há uns meses atrás, né, Magno? E uma grande um grande avanço para Igaraçu foi a aprovação do plano diretor. Sim. É muito importante para o desenvolvimento do turismo regional. Então, assim, parece-me que havia alguns impedimentos em relação a construções de resorts, de hotéis, papapá. Então, nesse novo plano diretor, foi aprovado. Então, vai desmembrar uma porção de projetos que estavam empancados justamente porque o plano diretor anterior não contemplava essas construções para atender a demanda de recebimento dos turistas, com essa infraestrutura para receber o turista. Então, eu quero aqui parabenizar o líder do governo, Maguila, que teve papel fundamental nessa nova roupagem para o plano diretor, para ajustar. Porque informações que eu tive que a prefeita Elcione Ramos, esse segundo mandato dela, será direcionado também muito para o turismo, terá esse olhar. E isso é muito importante, não, Antônio? Verinha, a criação desse plano diretor é um marco mesmo para a cidade, porque assim, Igaraçu, como todos sabem, é uma cidade histórica. Então não adianta a gente ter, perto do nosso sítio histórico, uma construção com 10, 20 andares. Né? Então um prédio ali, você vai acabar com a beleza da cidade. O turista ele vem aqui para ver a parte histórica. A mesma coisa em Goiânia. Você está ali na rua principal de Goiânia, você coloca um prédio ali, um prédio imponente, com todo espelhado, vai acabar com aquela harmonia dali. Então esse plano diretor é para colocar limites nas edificações, dizer como é que tem que ser o padrão e tudo mais. Existe hoje alguns lugares que termina perdendo o turismo porque não respeita o plano diretor. Porque eu vou construir para ter mais apartamentos e mais quartos, vou pensar em ganhar mais. Perdeu e não tem mais como desfazer. Então isso do plano diretor é muito importante a gente ter esse entendimento. Hoje Igaraçu tem um déficit de leitos muito grande, certo? Hoje eu só sei de cabeça aqui, eu posso estar equivocado, eu tenho o Catamarã Praia, que tem 6 apartamentos, certo? 6 unidades e 6 apartamentos, e tem a pousada aqui, que é de Ademar, da esposa dele, que tem mais 6 ou 7 apartamentos. E eu não sei de outras pousadas aqui. Tem amigo, Pode falar, Marcos, microfone. Aí tem também a pousada lá de... Monjope? Não, Monjope não, aquela lá em Cruz de Rebouças. Cruz de Rebouças, de lá da UPA. Ao lado da UPA. Do vereador. Do vereador Lula, a pousada Lazeirão. Aí tem a outra ao lado da... Tá vendo? Preciso conhecer. Mas veja, Antônio falou algo interessante. Ele é o presidente do trade e ele não sabia. Talvez aqui na frente do hospital. Na frente do hospital tem uma e tem a outra lá ao lado da Pronto. Mas veja só, vamos imaginar. E também Monjope, né? Hoje Igaraçu tem quantos mil habitantes? 70 mil? É mais. 115 mil em média. 115 mil, pronto. 115 mil. Vamos colocar que Igaraçu hoje está com 100 leitos. 130 mil. Bom, Marcos corrigiu aqui. 130 mil. Pronto, 130 mil. Piora mais ainda a situação. Aí tem 100 leitos. Caramba. Como é que eu posso fazer turismo numa cidade que eu só tenho 100 leitos?
E se viesse um ônibus, 2 ônibus, cada ônibus... Aí, por isso a importância que o Antônio falou sobre a questão de vender a cidade de uma forma que você vende a cidade, mas primeiro você tem que fazer toda a estrutura, a infraestrutura. Porque não adianta a gente estar vendendo a cidade de Igaraçu e a gente não ter infraestrutura na questão de hotelaria, dessas coisas, para que os nossos turistas que vêm possam ficar. Por exemplo, muitas pessoas aqui, eles passam e vão se hospedar lá em Itamaracá, naquele hotel Forte Orange, né? Isso. No Forte Orange, porque aqui nós não temos um hotel de grande porte para que os nossos turistas fiquem aqui. Então, é importante vender, aí sim. Aí agora a gente tem que vender o peixe para quê? Para os grandes empresários que queiram investir na cidade de Igaraçu. E eu digo mais, viu? Corra para investir na cidade de Igaraçu, porque essa cidade vai decolar. Essa locomotiva, a nossa prefeita já subiu, já acionou a buzina, e a partir do próximo ano ali, quem quiser subir nesse trem, suba, porque depois vai ficar difícil. Porque a cidade de Igaraçu, ela vai voar, eu tenho certeza. O turismo é a maior fábrica geradora de emprego do mundo. E você que é empresário, corra para investir em nossa cidade. Temos muitas chácaras aí, né, Marco? Ali naquela parte mesmo do Porto do Vasco, ainda hoje você pode encontrar uma chácara por 120. Agora, depois de janeiro, aí eu posso dizer que R$500 mil para lá. Agora então corra para cá, para Igaraçu. Especulação Já imobiliária. vai desse jeito. Ô Suelen, eu queria ouvir você sobre o seguinte: é possível falar sobre turismo e meio ambiente? E Antônio estava falando sobre isso. Como é que essa relação se estabelece? Também mandando um abraço para Tatiana Santos, que é ambientalista, e está dizendo: parabéns, Suelen, a todos os presentes, mas estou adorando Suelen aí representando as mulheres da cooperação e a cidade de Goiânia. Fala pra gente, Suelen. Sim, é possível e é o que é recomendado, na verdade, e é necessário. Porque quando não há um turismo sustentável, a gente acaba perdendo aquilo que a gente tem de mais precioso, né? Quanto turismóloga, quanto cidadãos. Então, é importante a gente compreender que o turismo, quando ele não é bem estruturado, acontece o turismo de massa e acontece se perdendo deixa eu achar a palavra, acaba se perdendo a importância. Sim, entendi. E aí, vamos dar um exemplo. A gente tem hoje a Mata Atlântica, né, que a gente sabe que é uma grande incidência, mas quando não há um bom cuidado, uma boa preparação, um bom planejamento, acaba se perdendo. Hoje a gente tem grande perca de hectares. Sim. Então a mesma coisa é quando a gente vai construir um grande prédio, uma grande estrada, e a gente não faz esse planejamento. Sim. A gente tem que derrubar aquelas árvores, certo, mas a gente tem que fazer um planejamento para fazer um replantio, um reflorestamento. Interessante. Porque aí não vai haver uma perca. A minha pergunta também nesse sentido é o seguinte: como é que as faculdades hoje em dia elas estão preocupadas com a formação dos novos profissionais em turismo? Tem uma mudança do ponto de vista curricular, do pensamento mesmo da área? Perfeito. Tem uma mudança. A gente vê hoje, dentro das universidades, principalmente, posso falar com propriedade que eu estou cursando, a importância do sustentável. A gente entende que o turismo, ele é necessário, faz parte do nosso PIB, uma grande parte, gera emprego, gera renda, mas é necessário ser feito com consciência. Ter a consciência de que, se a gente não cuida, a gente acaba perdendo aquilo que vai nos dar renda. Verdade. E Suelen, eu estava lembrando aqui, Moisés, Antônio, Verinha, todo mundo que está com Dona Bia também, que está ali, a assessoria de imprensa aí da Suelen. Eu estava lembrando o seguinte: é engraçado que o turismo, Antônio, ele tem um tipo de capacidade de gerar renda, de riqueza, que não, algumas vezes vai das pessoas mais simples às mais sofisticadas. Eu já conheci, gente, pessoas que não sabiam nem escrever o nome direito, mas porque aprendem a fazer um artesanato, conseguem alcançar prosperidade, né, Antônio, né, Suelen? Então, o artesão que faz lá, ele consegue vender para o turista, consegue até levar isso para o exterior e alcançar prosperidade. Muitas vezes alguém que você acha que do ponto de vista profissional não faria outra atividade, mas o turismo tem essa característica, né, Antônio? A pessoa mais simples ali que consegue usar conchas do mar, sendo habilidosa, que a maior parte deles são, consegue fazer isso, né, Antônio? Consegue. Eu lembro que no passado eu ia muito a Itamaracá e parava na estrada para comprar aqueles doces de caju, né, que vinha ali.
a gente não encontra mais. É difícil ter ali. Ô Antônio, depois que você der o seu contributo na cidade do Paulista, vai-te embora para Itamaracá, vai levantar. Mas olha, Itamaracá tem bons representantes lá que também estão lutando aguerridamente. Sabe? Eu acho legal porque assim, cada cidade ela tem pessoas que estão ali lutando, sabe? Bastante para esse desenvolvimento. Aqui o exemplo são vocês. Olha isso, vocês não estudam. O que está faltando, o que estava faltando era essa união, né, das pessoas se conhecerem, certo? E dar voz para que elas pudessem realmente falar, né? E reclamar, ter oportunidade. Eu tenho tido, como eu falei, eu estou tendo a oportunidade de conhecer muita gente e muitas vezes eu trago falas de pessoas que já me trouxeram isso e eu vou colocando, sabe, dentro das nossas conversas. Então, quando você fala assim, que dá oportunidade o turismo para muitas pessoas, dá e dá de verdade. Dá desde aquela pessoa que tem pouca escolaridade, isso, certo? Até aquela pessoa que é fluente em outros idiomas. Exatamente isso. Entendeu? Então, o turismo ele é muito grande. Ele é uma grande oportunidade para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, mudança de vida, certo? Mudança social. Sem dúvida, Antônio. Então, eu quando eu falo do turismo, eu falo pelo desenvolvimento das pessoas. Corretíssimo. E eu trago um depoimento pessoal, Antônio, Belinha, todos que estão aqui. Eu falo inglês desde a minha adolescência. E eu consegui organizar algumas coisas na minha vida através do turismo, Antônio. Eu sou psicanalista hoje, faço outras atividades, mas a principal fonte de renda que eu obtive na vida foi no turismo. Eu era intérprete, eu adorava receber estrangeiros, velho. Sim. E por um tempo também morei na ilha de Fernando de Noronha. Eu era intérprete, recebia só europeus, norte-americanos, era o dia inteiro levando eles para conhecer a cidade. Não, e eu fui privilegiado, e o que você está dizendo, eu acredito profundamente, e você vê o ambiente que você constrói e gera riqueza assim, porque coisas que eu consegui conquistar, Belinha, da ordem material, foi através do turismo, mais do que eu consigo fazer, por exemplo, como psicanalista. Pronto, então o que é que eu tenho tentado falar com as pessoas é para que elas quebrem essa barreira de achar que o turismo é só divertimento, é lazer. O turismo é um negócio e muito rentável. Então a gente tem que começar a colocar na cultura das pessoas que isso é no nosso estado todo, no nosso estado todo. Isso mesmo. Entender que o turismo vai mudar a realidade de vida dessas pessoas, certo? E aí a gente precisa resgatar algumas tradições. Por exemplo, a gente precisa resgatar a tradição da nossa cultura na ilha de Itamaracá, com as cirandas, com as festas de ciranda, que isso não acontece mais. Lá do Paulista, que tem a Dona Duda, que é uma referência, né? E que a gente também não tem mais isso. A gente precisa fazer resgates históricos, como a batalha, né, Tejuco-Papo, das mulheres lá da batalha, fazer uma batalha dos holandeses e portugueses que lutaram ferozmente lá em Paulista, né? Então tem tanta coisa para a gente poder resgatar com o turismo, para a gente poder desenvolver, que assim, eu achava que 2 horas a gente ia passar muito tempo conversando, mas 2 horas não dá nem para a gente contar, sabe, o que a gente tem aqui de opções, de oportunidades. E para aquela mãe que está em casa, assim, poxa, meu filho não sabe o que vai fazer e tudo mais, sabe? Olha, primeira coisa, fala com ele para ele dizer, olha, você precisa estudar, aprender o idioma, qualquer um. Fala comigo se você precisar aprender inglês, viu, Belinha? Tem um inglês com você, mas eu digo hoje que você pode aprender qualquer idioma. Sabe, qualquer um. Hoje tem muito aí a questão da cultura K-pop, tudo mais, o pessoal está querendo aprender o coreano, né? Chinês é uma das línguas mais procuradas, o mandarim, entendeu? Então assim, por quê? Porque a gente vai ter público para todo mundo. Tem sim, Antônio. Agora, hoje, o que a gente está querendo desenvolver nesse momento, para a gente pegar know-how, é fazer o turismo regional. Isso. A gente está precisando desenvolver o turismo regional. Por quê? Se a gente não está recebendo direito, nem as pessoas que são aqui do nosso estado, ou do estado vizinho, a Paraíba está dando show de turismo, certo? Vamos lá, ver como a gente está numa situação como de cruzeiro.
João Pessoa, Paraíba, tá dando show. Maceió é um espetáculo lindo, no turismo. E a gente, Pernambuco, com todo o desenvolvimento econômico que a gente tem, uma força, potência, com todas as capacidades que nós temos, a gente não está conseguindo fazer esse turismo da gente aqui ser tá de igual para igual neles. Nós temos alguns pontos, destaques, por exemplo, você vai no interior, você tem lá Garanhuns, que tem um turismo belíssimo, Triunfo, eu estive lá no início, rapaz, maravilhoso. Pronto, o que eu estou falando aqui, da cultura do turismo, você tem em Triunfo. Você chega lá, qualquer pessoa sabe da importância do turismo, porque foi o turismo que mudou a realidade da cidade. Acredito nisso. Então todo mundo lá te recebe de forma. Tem uma influência muito grande do Senac, porque o hotel do Senac lá capacitou muita gente. E as qualificações são excelentes. São excelentes. Então nós precisamos começar a colocar na cabeça das pessoas que o turismo vai ajudar a melhorar de renda, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então não é brincadeira, não é passatempo, não é lazer. Certo? Suelen, estou falando alguma besteira aqui, Suelen? Ô Suelen, enquanto Antônio falava, eu ficava pensando, ele usou uma frase agora muito, na minha opinião, assim, muito adequada, porque ele disse o seguinte: eu não sei o que fazer, vou fazer turismo. Não é isso, ele falou assim, não, é uma missão de vida, né? Uma vocação, Suelen. Exatamente. Que legal. E você não falou nada de errado, é exatamente isso. É isso aí. É uma vocação. Turismo, você precisa gostar do turismo, você precisa conhecer para você fazer bem. Não só o turismo, né? Tudo que você vai fazer na vida, você precisa gostar para fazer bem. E isso é necessário. E eu achei muito importante a tua fala, né? Para as pessoas entenderem o que realmente é o turismo. E para os gestores que querem começar a implementar, por favor, comecem, implementem. Comecem também explicando à comunidade o que é o turismo, para que eles possam acolher aqueles turistas que vêm e que os turistas, né, eles possam se sentir acolhidos ali, possam querer voltar. Porque imagina uma comunidade, uma sociedade, ela não entende o que é o turismo, não entende a importância do turismo para ela própria, ela vai receber aquele turista e vai achar que o turista está ali para acabar com a cidade, para deixar a cidade suja, para acabar com os monumentos, e não é isso. O turista, ele vem para conhecer aquilo que você tem a dar, porque cada um de nós tem um pouco a dar àquela pessoa que vem conhecer a nossa cidade. Então, isso é importante, né? A capacitação não só dos profissionais, mas também deixar a população a parte daquilo que vai acontecer, daquilo que o turismo tem para trazer de melhor. Muito bem. Olha, é uma coisa interessante que ela está falando, só para complementar aqui, a importância do turismo é tão grande que em Bonito, Pernambuco, né, Moisés? Bonito, Pernambuco. A gente foi colocado lá agora uma empresa, uma fábrica para produzir peças para os carros da Jeep. E acredite, veja o quanto o turismo, quando a cidade em si, as pessoas começam a entender a importância do turismo, que a fábrica abriu 2.000 vagas de emprego, a indústria abriu 2.000 vagas de emprego. A indústria, nem é diretamente ligada ao turismo, né? Mas o turismo é que tornou isso possível. Aí o que acontece? Legal. 2.000 vagas, apenas 400 vagas foi preenchida. Eles tiveram que correr para outras cidades, para Bezerro, para Camusim, São Félix, Barra de Guabiraba, para poder pegar, porque as pessoas de Bonito mesmo já estão tão fissuradas na questão do turismo e da importância que esse turismo faz para a cidade. Isso é muito importante, a gente precisa envolver a cidade, mostrar que você que vende a tapioca, você que vende a cocada, você que é taxista, você que é mototaxista, você que as lanchonetes, pizzaria, padaria, todo mundo ganha com o turismo. O que eu acho interessante, Antônio, eu estava vendo aqui uma história bem interessante sobre a questão do turismo, e você vender a cidade ou vender algo da cidade. E eu estava uma vez descendo para ir para as cachoeiras, e foi logo no início, quando estava se conhecendo, e eu cheguei lá, antes de chegar na cachoeira, tem uma bicazinha que é chamada Mijada da Véia. E eu cheguei lá, velhinha, e eu parei para tomar água, porque disse que a água era boa e tal, aí eu estava tomando água lá, e nisso parou um ônibus para perguntar onde era a cachoeira. E eu, de uma forma sacana mesmo, eu cheguei e disse: a cachoeira logo aí, que eu já estava fazendo todo o trajeto e tal.
Essa cachoeira, a primeira cachoeira fica logo aí embaixo. Mas vocês não vão descer não, para experimentar aqui a mijada da velha. Essa água ela rejuvenesce. Essa água, rapaz, o que foi de véia descendo do olho, lavando canela, lavando o rosto, bebendo a água. Então, tudo é a propaganda. Então, nós temos que fazer uma propaganda, não só da cidade de Igaraçu, como do litoral norte, de uma forma privilegiada. Eu tenho uma pergunta para você, Moisés. Eu sei que você, além de um entusiasta do turismo, também é um grande turista. Você Suelen, você gosta de viajar? Gosto. Você gosta de ir para onde quando você vai geralmente assim? Normalmente eu gosto mais assim da área brasileira, né? Interior do estado de Pernambuco é legal. Conhecer, a gente precisa se conhecer. E a gente tem muita coisa boa. Eu saí de Igaraçu e fui a Garanhuns. Nossa, lindo. Né? Mas o meu desejo era conhecer o Vale do Catimbau. Quando amanheceu o dia nublado. Aí disse assim: Dona Verinha, eu tenho uma péssima notícia para você. Puxa, Maria, o que foi, hein? Olha, os guias turísticos lá do Vale do Catimbau, com esse tempo, não vai subir não, viu? Você quer dizer que eu saí de Igaraçu para vir até Garanhuns, dar uma chegadinha, triunfa, fazer aquele roteiro lá, né, Antônio? Disse, pois é, com esse tempo assim, ameaçando, já tinha chovido a noite anterior, e disse, não vai. Os guias, a senhora pode até ir, mas para subir lá o Vale do Catimbau, eu acho, aí eu voltei. Aí eu estou me reprogramando para ir de novo a Garanhuns para dar uma chegadinha lá no Vale do Catimbau. Que legal, Verinha. Ô Antônio, Suelen gosta muito do turismo regional, também acho fantástico. E você, gosta de ir para onde quando viaja? Eu tenho um amigo que ele é aqui de Igaraçu e toda vez que a gente se conheceu na faculdade, toda vez que a gente diz ele viaja, ele diz, rapaz, só viaja para Igaraçu. Então assim... na minha época de faculdade, eu adorava vir aqui para Igaraçu, de verdade. Eu ficava aqui, ele tinha um sítio aqui e foi muitas farras por aqui. Mas eu gosto de verdade de fazer turismo aqui em Pernambuco. Legal. Sabe, porque muito bom. Pernambuco tem uma característica de regiões, é impressionante como você chega em lugares de Pernambuco. Você falou do Vale do Catimbau, eu conheci. Aí você fala, meu Deus, eu estou em Pernambuco. Aí você sai, aí você vai para Bonito. Aí, totalmente diferente, né? Com vegetação, com tudo. Aí você sai dali de Bonito, aí você vai mais à frente e está Garanhuns, aquele frio, né? Ou então você chega em Triunfo. Então, de verdade, Pernambuco é praticamente um continente. Porque tem tudo aqui, não é só um país não, porque a gente tem de tudo aqui, área montanhosa, tem área rural, área de sol e mar, então a gente tem tudo. Mas eu gosto muito de viajar ao Brasil. Tive a oportunidade já de viajar algumas coisas. E o engraçado, a vida me fez nascer no norte do país. Eu nasci em Belém do Pará. Porque a história do meu pai era militar, mas meus pais são pernambucanos. Então eu tenho uma relação com o país, né, profunda, né, porque conheço bastante lá do norte do país e vejo muito da relação da cultura da gente. Legal. Então o turismo, tem uma coisa que eu gosto também do turismo, que às vezes você não precisa viajar só para conhecer o lugar. Você viaja para conhecer a comida. Nossa, aí é bom demais. E aí quando a gente fala de turismo gastronômico, meu amigo, a gente dá show, viu? Cara, nós somos realmente, você encontra diversidade em qualquer ambiente, até dentro da própria cidade, né, Antônio? Eu fico perguntando como é que ainda tem pernambucano magro, porque com a quantidade de comida que a gente tem, meu amigo, não dá para o cara ficar, não dá, não. Passar fome. Uma variedade muito grande, uma gastronomia muito grande. Você vê, Itapsuma mesmo, né? Itapsuma é conhecido como a cidade da caldeirada, né? Ô Moisés, é gostosa a caldeirada. Mas aqui nós temos aqui em Poeira, nós temos fritada de marisco, temos tanta coisa boa aqui na cidade de Igaraçu. Agora minha pergunta é para você, Moisés. Quando foi que surgiu esse desejo tão... Porque, amigos, eu também sou amigo do Moisés. E, gente, ele fala sobre turismo com esse entusiasmo, velhinha, o tempo todo. Não é só quando tá aqui na rádio, não. Oi, Antônio? Uma pizza lá. Olha só, Antônio, ele fala sobre esse assunto, não é só porque tá no rádio não, viu, Marcos? É o tempo inteiro. Quando foi que começou esse sentimento por turismo, assim, na tua vida, Moisés? Não, é por isso que eu digo, eu vivi o turismo na cidade de Bonito, né? Aí quando eu vim para Igaraçu, que cheguei aqui em Igaraçu,
E eu comecei a ver o que nós fizemos lá na cidade de Bonito, né? Sim. Como gestão, como prefeitura, né? Sim. Então, quando eu cheguei aqui na cidade de Igaraçu, que comecei que eu gosto muito de história, e comecei a pesquisar a história de Igaraçu, eu enlouqueci, cara. Porque Igaraçu, Bonito não chega aos pés do que, né? Bonito não tem o que Igaraçu tem. Igaraçu tem belezas naturais, tem história, tem cultura. Cara, nós temos aqui, eu estava até dizendo, viu, Marcos, né? Marcos, a gente temos aqui, ó, além de ter o canal de Santa Cruz, nós temos o Rio São Domingos, que eu estava dizendo uma coisa interessante que ele falou aqui sobre a questão do Triunfo. Triunfo, tem muita gente que vai para Triunfo só para andar naquele teleférico, naquela cadeirinha, para passar ali por cima daquele lago. É ou não é, Marcos? Então imagine, e nós em Bonito, a gente conseguimos lá para Bonito um teleférico que é o maior em extensão do Nordeste, que é 1.200 metros de extensão e 700 metros acima do nível do mar. E eu me chamaram de louco aqui agora na campanha, porque eu disse que iríamos ter um teleférico aqui na cidade de Igaraçu. Por quê? Porque isso vai atrair o turismo. E se a gente, veja bem, a gente vai ali na Rua da Saudade ali, né, próximo ao cemitério ali, e você olha de lá, e você vem até com a visão, até o centro de arte aqui. Imagina, Marco, um teleférico que inclusive está no meu Instagram, você pode ir lá no Instagram e dar uma olhada no projeto do teleférico para a cidade de Igaraçu. Ô Moisés, e você já conversou com a prefeita Elcione sobre isso? A prefeita me chama de maluco, ela disse, você é um maluco, mas é um maluco Um maluco bom. um maluco positivo. bom. Mas olha, veja bem, teve uma vez que teve uma pessoa que chegou e disse assim, a prefeita quando te via dizia assim, vixe meu Deus, já vem aquele irmão Moisés, esse homem só fala em turismo. Mas graças a Deus que essa doença pegou nela também, e agora a minha prefeita só está falando de turismo, e eu tenho certeza que essa cidade agora vai bombar. E acredite, mais uma vez eu quero dizer a você que está nos assistindo, corra para Igaraçu, venha fazer o seu investimento, você que é empresário, empreendedor. Agora mesmo, Marco, eu estive visitando agora, e a prefeita também visitou, foi exatamente do Hotel Galvoa. Hotel Galvoa, cara, eu subi todos os andares ali, aquilo é uma coisa ali, a gente precisa revitalizar aquilo ali. Passou por ali Roberto Carlos, passou por ali Presidente da República, passou por ali Xuxa, foi tanta história que tem aquele Hotel Galvoa, que a gente não pode deixar essa história ficar no esquecimento. A gente temos que revitalizar aquele hotel. E outra coisa, um grupo de empresários, não sei se o Antônio está sabendo disso, já quer fazer investimento naquela área ali, Antônio. Entendeu? Já parece que já vão fazer resort, vão fazer um bocado de coisa ali. E com esse novo plano diretor que foi aprovado, aí agora na nossa cidade. Verinha, você parabenizou o vereador Maguila, mas eu quero aqui parabenizar também todos os vereadores que deram voto de confiança, né, a essa visão que a nossa prefeita Elcione teve de fazer. Ela pagou o plano diretor para ser feito caríssimo e em primeiro modo não foi votado por questões políticas, mas agora, graças a Deus, que tiveram bom senso e votaram, e tenho certeza que através do plano diretor a nossa cidade vai decolar e o turismo nessa cidade vai ferver, não só nessa cidade, mas no litoral norte, porque eu tenho que puxar para o litoral norte, senão ele vai dizer que eu estou querendo comer. Quer comer sozinho? Eu quero comer sozinho, não. Igaraçu vai decolar, mas o litoral norte é que vai ganhar com isso. Ô, Suelen, eu tenho uma pergunta para você agora, querida. Moisés falou muito sobre o papel da mulher. Na sua visão, qual é o papel da mulher no turismo? Tem algo diferenciado no trato, no trabalho, na gestão? Fala pra gente, o que é que você pensa sobre isso? Vamos lá. O papel da mulher. A mulher em si, ela tem aquele cuidado, né? Aquela delicadeza. Sim. E hoje a gente tem a nossa governadora, né? A gente tem visões, mulheres visionárias, que elas enxergam e muito mais do que enxergar, elas vão lá e fazem. Então eu acho que a importância da mulher, não só no turismo, mas em qualquer outro lugar que ela se dispõe a estar, é isso. Ela se dispor a fazer, ela ir sem medo. E mesmo quando está ali com medo, ela quer ir fazer mesmo, porque ela sabe que ela vai conseguir alcançar. Então acho que isso é muito importante, a gente precisa disso, a gente precisa dessa ousadia, a gente precisa ser ousado, a gente sabe que ali tem potencial, então vamos ser ousados, vamos preparar um projeto, vamos apresentar esse projeto, porque se a gente não for ousado, a gente acaba não saindo de onde a gente está. Ô Suelen, durante algum tempo eu ouvi dizer que existem profissionais do turismo, né, Antônio, que são
profissionais formados, qualificados e profissionais que migraram de outras áreas. E ambos são muito... Na sua opinião, é importante a formação dentro da área do turismo, seja em quaisquer das suas associações? É importante a formação? É importante a formação, com certeza. Porque o que é que a gente tem, né? Tem muitas pessoas que migram de outras áreas para o turismo e fazem a diferença. Isso é importante, a gente não está aqui desmerecendo essas pessoas. Sim. Mas quando se tem uma pessoa com capacitação na área, você consegue ter uma visão diferente. Você consegue ter uma visão profissional. Você vai conseguir ali montar um projeto de forma correta, sem manchar a sustentabilidade, abrangendo todas as áreas necessárias. Ontem a gente estava conversando em relação aos guias de turismo. A gente sabe como é importante o guia de turismo. E tem muitos guias que eles são apenas guias. Isso. E tem os guias que são guias e turismólogos formados. E credenciados, né? E credenciados, exatamente. E aí qual a diferença, né? A gente sabe, não sei se vocês já tiveram experiências com guias, os guias que não são credenciados, eles têm ali o conhecimento local, o senso comum ali, né, que se usa, mas o turismólogo e o guia formado, ele vai ter a capacitação. Então ele vai ter mais propriedade para falar sobre o assunto. Então ele vai ter conhecimento ali sobre a sustentabilidade do local, ele vai ter um conhecimento ali sobre a história também, claro que com um aprofundamento maior, mas tem um conhecimento, ele tem um conhecimento ali sobre a base, né, do turismo, para explicar realmente ao turista ali, tirar as dúvidas que muitas vezes acontece de aparecer, mas ali os guias eles não conseguem suprir. Então é muito importante a capacitação. Excelente, Antônio. Então, acrescentando aí o que o senhor falou, é o seguinte: a qualificação do profissional ela é fundamental, né, para o serviço. Então, você pode ter uma qualificação, né, de formação universitária, certo? Nível superior, mas você também pode ter uma qualificação técnica. E por isso que a gente está tentando fazer e está conversando tanto com o SEBRAE, com o SENAC, para a gente poder trazer essas pessoas para cá para formar novos profissionais. Porque, como ela falou, quando você tem uma formação, né, você tem a instrução, você aprende a atender tecnicamente. Isso. Você vai se diferenciar pela sua capacidade, certo? Mas a técnica você precisa ter. Então é importantíssimo que você tenha essa qualificação. Mas puxando aqui para o meu amigo, né, que é o amante de Igaraçu, como eu também sou, né, como eu falei... Eu quero saber, Antônio, eu quero saber se você se sente contemplado, Moisés, se porventura, na próxima gestão, se a prefeita Elcione não abraçar esse projeto do Turismo. Do teleférico. Se Paulista abraçar, você se sente contemplado ou não? Me sinto em empate, porque eu sei que é litoral não, eu quero que seja aqui em Igaraçu. A gente tem que ter o teleférico aqui em Igaraçu, porque com isso a gente vai trazer muita gente para conhecer. Imagina, a pessoa vem do teleférico, desce ali no centro de arte, ali já vai estar as canoas com os nossos pescadores, certo? Aí sai dali do Rio São Domingos e vai visitar os nossos lindos manguezais. Minha amiga, mas isso não tem preço. Antes vai despoluir o Rio São Domingos, não é? Não, isso aí a gente temos que fazer toda... E por isso que a gente precisa da nossa secretária de Meio Ambiente, a nossa amiga Carol, um grande abraço. Certo? Então, que é uma visionária também. E não tenho dúvida que a gente vai fazer um trabalho espetacular aqui na cidade de Igaraçu, que vamos fazer com que essa cidade respire turismo 24 horas. E eu acredito nisso. Eu acredito porque o turismo, ele vai fazer a diferença. O turismo vai mudar a vida das pessoas, daqui da cidade. Acredite, nós vamos ter que importar, trazer pessoas de fora para suprir a quantidade de emprego que será gerado através do turismo na cidade de Igaraçu. Graças a Deus. Só para acrescentar aqui, eu tinha falado antes das pousadas, eu esqueci da Ecoluar, que é uma pousada de charme fantástico. Muito linda a Ecoluar. Desculpa lá, pessoal. Mas sim, tem uma coisa que Igaraçu tem, que é um potencial que vai fazer com que essa região ela se transforme muito, certo? Que é justamente a área do aeródromo Coroa do Avião. Aquilo ali, dentro do planejamento estratégico que nós
fizemos com o desenvolvimento da região, ele está ali como uma das peças chaves para que a gente consiga trazer os voos para cá. Aí, vamos lá. Hoje, o aeródromo Coroa do Avião, ele não recebe voos comerciais. Por quê? Porque a pista que eles têm lá, eles têm uma pista de 1.200 metros. É uma pista grande pra caramba. Já para lá um voo comercial. Só que a ANAC, ela só autoriza que um voo comercial aterrize se a pista tiver 1.550 metros. A nossa tem 1.200. Então está faltando aí 350 metros. Nós já identificamos isso já há um bom tempo e aí nós colocamos numa das propostas da gente, a conversa, e a governadora também tem assumido, né? A prefeita Alcione também está nessa briga, Ana Alves, no mundo aqui de Igaraçu, para que a gente consiga ampliar aquela pista lá. Tem se conversado com o pessoal do aeródromo e eles colocaram o seguinte lá, disse, olha, a gente topa fazer, mas para que a gente tope fazer isso aí, a gente precisa ver a parte de vocês também acontecendo, entendeu? Então, pode ter certeza que se nos próximos anos a gente conseguir fazer o desenvolvimento do turismo, o turista da gente, ele não vai mais descer no Recife. Com certeza. O turista da gente, ele já vai descer aqui em Igaraçu, né? Então, veja só como a gente está com um potencial todo. Por isso que é importante a gente desenvolver o turismo da região, porque esse turista, quando ele descer no aeródromo Coroa do Avião, que aí vai virar aeroporto Coroa do Avião, provavelmente, ele vai poder, o destino dele, ele vai poder ir para Maria Farinha, vir para Itamaracá, vir para Igaraçu, vir para Itapissuma, entendeu? Então, tudo vai ter que funcionar de uma forma assim coordenada. Por isso que não adianta eu querer trabalhar só o turismo da minha cidade, porque isso não vai adiantar, entendeu? Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. A gente é privilegiado, a gente tem um delta, que é ali aquele pontal de Maria Farinha com o Rio Timbó, que do outro lado está lá o Igaraçu, né? Aí tem a praia do Capitão, que é justamente onde ele falou que vai ter os resorts, certo? Ali existe um projeto para resgatar o Hotel Gavoa, né? Porque ali tem algumas questões, né, pessoais ali, mas toda essa região está sendo planejada para esse desenvolvimento. Gente, são 12 horas e 28 minutinhos. Vamos para as considerações. Começando com nossa querida turismóloga, Suelen Nelly. Foi um prazer estar aqui com vocês, participar dessa conversa e podem ter certeza que irei sair daqui muito mais abastecida de conhecimento. Foi uma alegria, espero ter respondido dúvidas de alguém de casa, se vocês tiveram dúvidas, respondido as dúvidas de vocês daqui também. Quero também agradecer a presença do nosso historiador Marco Aurélio, suas considerações finais. Quero agradecer também, Belinha, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ter conhecido um pouco mais do turismo da região. É importante, certo? E será muito importante para nossas cidades de Paulista, ou melhor, de Olinda a Goiânia. Será fundamental que coloquemos em prática, né, essas ações. Queremos também agradecer à governadora pelo interesse que ela tem em cuidar da nossa região, certo? E dizer que estamos aqui, certo? Parabenizar a rádio e parabenizar você, certo? Pela a sua coragem de trazer para aqui a cada dia sempre um entrevistado diferente, um assunto que engorda a nossa sociedade de conhecimento, certo? E da realidade do nosso povo. Eu quero aproveitar, viu, Antônio Júnior? Teremos a partir de 2025, não definimos ainda a data, um podcast Vera Maria e convidados. E quero aproveitar já de antemão convidá-lo você, mesmo você estando à frente do turismo lá na cidade do Paulista, para o nosso podcast. Como a nossa querida Ana Alves também está assistindo o programa, eu quero também convidar todos que estejam envolvidos nessa questão do turismo, representando o turismo do Litoral Norte, para um podcast com todo mundo. Pode ser?
Pode ser sim, pode já deixar aí agendado que eu estou presente. Todos que representam o litoral norte. Meu querido Moisés Eurico, suas considerações finais. Eu quero agradecer, Verinha. Quero agradecer a todos, né? Agradecer a você, agradecer ao Magno que nos convidaram para estar aqui. Conhecer o Antônio, o Sueli, o Marcos. Isso foi de bom tamanho aqui. E quero dizer a você que a nossa cidade de Igaraçu vai mudar. Mas vai mudar para melhor o turismo. Eu sei que Antônio aqui tem puxado aí para o litoral norte. Concordo, estou junto com você. Agora, Igaraçu vai partir na frente de uma forma que, se você ainda está pensando, não pense. Venha-se embora para cá, para Igaraçu. Aqui é o lugar certo para você fazer os seus investimentos. Principalmente você da área de hotelaria, né? Venha-se embora para cá, tem muito espaço ainda. E tenho certeza que essa cidade vai mudar. Um grande abraço à nossa prefeita Alcione, à nossa Ana Guedes, né? Um grande abraço. Um grande abraço também, Ana Alves. E também, Ana Guedes, ela é da Secretaria da Mulher. E também ao nosso amigo Lula do Lazeirão, vereador Lula Lazeirão, está aqui nos assistindo. Um grande abraço. Ele também foi um dos quais votou no projeto, né? Sim. Então isso aí é muito importante. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, irmão Moisés Eurico. Turismo, essa é a nossa bandeira. Vem para cá. As considerações finais do nosso querido diretor trade do Litoral Norte, Antônio Júnior, por gentileza. Verinha, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade por ter me convidado a participar hoje desse debate aqui, dessa conversa que foi enriquecedora, né? Eu saí daqui bem mais fortalecido, aquecido com o que eu aprendi aqui. Conhecer Moisés aqui, essa pessoa que está bastante empolgada aí com o desenvolvimento do turismo, porque ele conhece o que é capaz de mudar uma cidade, o turismo. Agradecer demais, certo? Podem ter certeza que eu tenho o litoral norte todo, eu não tenho preferência pelas cidades, eu quero ver realmente isso aqui tudo, sabe? Tenho um amor muito grande, sou morador de Paulista há mais de 40 anos, então lógico que eu tenho uma afinidade muito grande, mas como morador do litoral norte, eu tenho uma relação com todas as cidades, né? Desde a minha adolescência e infância, brinquei muito em Itamaracá, como eu falei, na juventude, mas eu vim mais para Igaraçu. Quantas vezes eu fui para Itapissuma aproveitar aquela caldeirada lá, então Goiânia, né? E quantas vezes eu fui para Goiânia, tinha lá um sushi lá na praça, que eu ia para lá, ficava ali. Era maravilhoso. E quantas vezes eu fui pra Ponta de Pega. Só falta comer agora, né, Verinha? A fritada de Aratu, né? Não, a pizza da família Eurico. Ah, sim, também. Se tiver agora no almoço, eu já vou pra lá daqui mesmo, viu? Almoço tem, viu? Vamos embora pra lá. Vamos embora. Magno. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Magno, foi um prazer lhe conhecer, viu? Satisfação para mim, Antônio, e deixar à disposição, Verinha, para a gente também aproximar e fortalecer esses laços, né, de trabalho, que o inglês também possa ser até uma ferramenta a ser disponibilizada para o trade. Moisés, parabéns. Suelen, foi uma satisfação tê-la conosco, Verinha. Gente, o programa Show da Cidade está chegando ao final. Quero agradecer a audiência de todos e desejar um abençoado início de tarde, de paz e de tranquilidade. Amanhã, Magno, quem são os nossos convidados, Magno? O Ivan Chagas estará aqui